Alô, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com o primeiro entrevista à distância de 2019 e nós vamos conversar com um professor universitário da Universidade Federal do Tocantins e economista, professor Valdeci Rodrigues, que vai fazer uma avaliação de como ele recebeu esse pacote de ajuste fiscal que foi anunciado pelo governo Mauro Carles no primeiro dia. O Carles tomou posse nessa segunda-feira e nessa terça-feira e já anunciou o pacote. Doutor, obrigado por sua presença, é muito bom recebê-lo aqui. Obrigado, Té, pelo convite, prazer estar com você. Eu vou dar rapidamente o que foi anunciado pelo governo. Então, nesse primeiro dia de 2019, o governo Tocantins anunciou nova estrutura administrativa que funcionará com 11 secretarias setoriais, eram 23 secretarias, e a previsão de uma redução de gastos com folha de pagamento e custeio das pastas de 500 milhões de reais por ano. Somente nas incorporações de pasta e na unificação de atividades coincidentes, o governo pretende economizar 47 milhões de reais ao ano no custeio da máquina. E em relação aos contratos temporários, estão sendo reduzidos em 50%. Já em relação aos cargos em comissão e funções comissionadas, será uma redução de 30%. Com essa diminuição na folha, o governo estima cortar aí 457 milhões de reais por ano em gasto com o pessoal, segundo ele, possibilitando o enquadramento do Estado na Lei de Responsabilidade Fiscal. O Estado está desenquadrado praticamente direto desde 2014, que superou aí o teto de 49% de comprometimento da receita corrente líquida com folha. Professor, como que o senhor viu, qual a avaliação geral que o senhor faz dessas medidas que foram anunciadas? Kleber, é o seguinte, em primeiro lugar, a gente vem falando disso há algum tempo, desse desequilíbrio estrutural dos gastos do governo do Tocantins aqui, né? Então, assim, em algum momento isso ia ter que ser feito. Eu ficava me perguntando como é que o governo, naquele momento do ano passado, ele conseguia aumentar o gasto com o pessoal e dizendo que não estava aumentando. Né? No ano passado, também aceitou muitas progressões, enfim, um pacote de bondade, né, do ano passado. Agora, me parece que eles caíram em si e vieram aí com esse pacote, bem-vindo, assim, muito traumático, né, muito traumático, assim, no curto prazo para a economia, que é mais ou menos 15 mil demissões, né, esse deve virar umas 10 mil, 7.500 demissões, porque vai chamar mais pessoas aí de volta. Mas é importantíssimo que a máquina pública esteja equilibrada, né, e que esses limites sejam respeitados, que o governo consiga, de novo, ter acesso a crédito e também consiga ter alguma capacidade de investimento. Então, no curto prazo, é uma medida um pouco amarga, mas eu reputo que no médio e longo prazo isso é positivo e deve combinar também com a possibilidade aí da reforma da Previdência, né? Sim. Até porque o Estado não está estrangulado nisso ainda, porque o corpo de funcionários é novo, né? Sim. Senão estaria mais estrangulado ainda. Então vai coincidir com essa circunstância, eu acredito. Né? Então isso também é muito bem-vindo. Agora não pode ter recuo, né, professor? Nós vimos, por exemplo, em 2011, o governo Siqueira fez algo semelhante também. Na época chegou a demitir no total, lembro que foi 2 grandes demissões, e no total deu 25 mil servidores, mas depois foi recontratando isso ao longo do mandato. Quer dizer, ou seja, essa medida ela tem que ser realmente para vir e ficar, né, professor? Porque, na verdade, né, a receita aumenta um pouco, a economia recupera um pouco, e a receita do Estado do Tocantins é muito vinculada à receita da União, né, pelo Fundo de Participação do Estado. Aí, se a economia recupera um pouco, você tem um pouco mais de condição, aí você, enfim, o governo é tentado a atender interesses políticos, né? Principalmente quando está em crise política, né? Aí fica bem tentado para conquistar a maioria, realmente, né? Professor, o debate que é feito sempre que nessas ocasiões pelo Sindicato dos Servidores é sobre a questão das 8 horas, da jornada de 8 horas. O governador Mauro Carles voltou para 8 horas,
o sindicato diz que as 6 horas gerou uma economia de 16 milhões de reais. Os empresários, por exemplo, já conversei com vários deles, falam assim, olha, Kleber, reduz o custeio, né? Realmente há uma economia de custeio, luz, etc, mas também uma redução muito grande de produtividade que atinge a própria economia. Eles citam, por exemplo, o caso dos produtores rurais, que tem que vir, por exemplo, para Palmas para resolver um problema na Rural Teams, na DAPEC, e acaba não tendo condições, por exemplo, de fazer todo o serviço em todas as secretarias, porque só funciona em meio expediente. Como que o senhor vê essa questão das 8 horas e 6 horas de jornada? Kleber, é o seguinte, essa questão aí da eficiência do setor público no Brasil é caótica, né? E aqui no Tocantins, ela é bastante periclitante, né? Bem difícil mesmo. Enfim, eu acho que essa questão da ineficiência, né, mesmo, ela é mais complexa do que isso, sabe? Eu acho que aqui tem uma má alocação de pessoal, um mau uso de tecnologia, né? E também eu acho que tem um costume aqui de serviço público mesmo, e eu sou servidor público também, então eu falo de cadeira, né? De não trabalhar com aquele afinco mesmo, sabe? Não é uma crítica aos servidores, não. É uma cultura organizacional e também como o Estado é organizado e tudo, de maneira que você tem aí uma ineficiência bem crítica que amplia muitos custos, sabe? Aí tem alguns exemplos muito específicos em várias áreas, na área da educação, muitos professores fora de sala de aula, na área médica também, aquela história de pronto atendimento, né? Tem outro nome, né? Eu me esqueci, porque o médico não está lá, mas... O plantão? Do plantão, mas que não é um plantão real, é um plantão que ele atende, né? Então, enfim, tem muitos pontos de ineficiência do serviço público aqui em Tocantins. Mas nesse ponto, a questão das 8 horas, então, ela é melhor do que ter as 6 horas, na opinião do senhor? Olha, na minha opinião é o seguinte, depende muito do que o governo pretende em termos estruturais e de prestação de serviços públicos, né, de eficiência de serviços públicos, né, depende desse aspecto, né? Então não é exatamente só a questão do expediente. Por exemplo, ele podia relacionar essa questão do expediente com uma redução do custo com o servidor efetivo, por exemplo. Porque aqui tem um outro problema, enfim, falando de economia, obviamente, sim, um outro problema são os planos de carreira, né? Se você for comparar as carreiras do Tocantins com outras carreiras do Brasil, você vai ver que em muitas circunstâncias é mais alta. Aí tem um problema também, né? Porque ela tem um step alto e o governo não consegue cumprir. Então, eu vejo essa questão de 6 ou 8 horas de uma forma mais abrangente, sabe? Certo. Eu acho que tinha que ter realmente uma preocupação em ampliar a eficiência do serviço público de maneira mais abrangente, sabe? Eu sei que não é fácil conseguir, mas não é só a questão de 6 ou 8 horas. Agora, esse enxugamento, como o senhor disse, a médio prazo, apesar de ter um impacto muito ruim agora, a médio prazo é muito positivo para o governo e também se reflete no próprio mercado, você acredita? Quer dizer, a própria economia, de uma forma geral, ela sente positivamente esse enxugamento? Olha, o governo do Tocantins, ele tem que resgatar a credibilidade, né? A credibilidade. Aqui você tem um ambiente de negócios muito ruim, né? Há uma desconfiança muito grande de investidores, de empresários. O cara não confia no ambiente de negócios aqui, né? E um dos aspectos é que o governo é um governo, em regra, ineficiente, perdulário, gasta mais do que arrecada. Então, nesse sentido, é positivo que o governo consiga. As próprias agências públicas, os bancos internacionais, já dão nota para os estados, né? Sim. Tocantins é um estado novo, que tem pouco servidor aposentado, tem uma nota de crédito, acho que C. Sim, isso. Né? Então, não pode pegar empréstimo, perde oportunidades. Então, eu acho que, nesse sentido, resgatando a credibilidade, a confiança e a capacidade de investimento do governo, é positivo, sabe? Mas o Estado tinha que passar por um choque isso não está muito em moda mais, né?
vai por um choque de eficiência, sabe? É porque assim, não é só questão de reduzir a folha, né, professor? Logicamente, até defendi esses dias atrás para revisão dos próprios planos de cargos e salários, mas é um planejamento mais global do governo. Nós temos gasto, por exemplo, o governo tem dito para mim, o gasto de aluguel que existe nesse estado é uma coisa absurda. Contratação de aluguel muitas vezes por compadrio e não por necessidade do estado. Ou seja, esse ajuste não pode ficar só na folha, não é? Não, e também a própria organização dos serviços públicos, né, a prestação de serviços públicos à sociedade, muitas vezes, como você bem colocou aí, é bem a dever. Né? Tem alguns setores que é um pouco melhor, né? Evidentemente. Se você pegar a fazenda, me parece que a junta comercial melhorou um pouco também, e tudo. Mas, de maneira geral, você não tem um bom atendimento no serviço público. Né? Tem áreas que são mais difíceis, como segurança, educação e saúde, mas o que a gente vê nessas áreas é muito mais as corporações funcionando para manter o mesmo status. E também isso vai para a polícia também, para a polícia civil, para a polícia militar, do que uma preocupação estratégica de melhorar o serviço. Você vê que em muitas circunstâncias, quando o governo procura resolver problemas estruturais, tem aquele problema lá da fazenda, por exemplo, daquelas duas carreiras, né, de fiscal, Sim. de auditor, e tudo que é um negócio mal resolvido, mas ninguém, quando chega na categoria, o que fala mais alto é a corporação. Né? Então, esse ímpeto corporativista realmente atrapalha muito, sabe? Professor, e a gente viu um economista até de Goiás recentemente soltou uma pesquisa mostrando o seguinte, que o Tocantins gasta hoje de 71,4% de tudo que arrecada com folha de pagamento. Ela leva em consideração não só esses parâmetros colocados oficialmente, mas tudo realmente que se gasta direto ou indiretamente com folha. E ela diz que se não for feito nada em 2022, não está gastando aí 82,9% de tudo que arrecada com folha. Ou seja, colocando o custeio, o que sobra para investimento é irrisório. Qual a consequência disso para o Estado que não consegue investir, professor, de médio e longo prazo? Olha, isso é grave, né? Porque o Estado não tem capacidade de investimento, ele não consegue fazer as obras de infraestrutura, ele não consegue nem dar aquelas contrapartidas, né? Então ele perde muita oportunidade em contrapartida de algum recurso internacional, de algum recurso federal, realmente, mas você está certo mesmo, essas contas de gasto com o pessoal, aquela chamada contabilidade criativa, né? Sim. Contabilidade criativa, as pessoas fazem a contabilidade, aí paga como terceirizado, para a coisa não aparecer. Eu acho que eu não conheço o estudo, não, mas eu estou bem de acordo com isso. São muitas maquiagens mesmo, e de fato esse valor gasto com o pessoal tende a realmente ser maior. Então... Né? E nesse sentido, assim, o Paulo Guedes, eu não sou da mesma linha do Paulo Guedes, né, e tudo, mas uma coisa ele fala que é certo, né? É um Estado para o Estado, né? Quer dizer, o Estado não é para atender a sociedade, não é para manter as estradas, não é para fazer a economia dar um salto. Não, o Estado é para alimentar as corporações. Sim. Tem que ser, até porque se isso não é vencido, isso não aumenta a produtividade. E se não aumenta a produtividade, você não tem como melhorar ao longo do tempo a qualidade dos próprios serviços públicos à sociedade. Né? Então, de fato, isso é uma situação que merece muita atenção mesmo. Professor, para concluir, o senhor acha que esse pacote, por mais dolorido, por mais amargo que seja esse remédio, era inevitável? O Estado precisava ter feito realmente isso? Assim, eu ficava me perguntando como que eles conseguiam, sinceramente. Eu ficava me perguntando como é que eles conseguem, né? E está estourando os limites e está falando que está baixando os limites. Como é que eles conseguem também prometer pressão, prometer database e não tocar nos pontos mais difíceis, né, que é o ponto da previdência, do plano de cargos e salários, essa quantidade imensa de comissionados, essa desorganização grande que se tem na máquina pública. Rapaz, assim, a verdade, Kleber, o pessoal vai ficar até nervoso comigo, mas não tem pouco servidor, entendeu? Eles são mal distribuídos, eles são mal alocados, eles são mal geridos. Com toda a segurança, você pode funcionar muito bem com essa quantidade de servidores. Você diz servidor efetivo? De forma geral, assim, o pessoal fala, falta policial, mas, rapaz, a quantidade de cabos, de sargentos que tem no Tocantins
Em contraposição aos soldados, por exemplo, que não estão na rua. Falta professor, mas tem um monte de professor fora de sala de aula. Falta médico, os médicos têm carga horária, não todos, mas boa parte, uma carga horária, enfim, muito maior do que a lei permite. Então, falta realmente uma alocação mais responsável dos servidores, na minha opinião, sabe? Mas eu sei que lidar com isso não é uma situação simples, né? É fácil falar, né? Sim, é muito difícil, né? Porque você mexe com muitos interesses, a vida das pessoas, acaba... Eu lembro do governo passado, por exemplo, o governador Marcelo Miranda muitas vezes dizia para mim, pô, eu fico pensando nesse monte de pai de família que eu vou demitir. Realmente não é a situação fácil, mas o ócio do ofício. Quer dizer, o líder precisa pensar maior, pensar a situação do Estado médio e longo prazo, né? Como eu te falei, né? Daí agora apareceu Margarida mesmo, né? De fato, agora o governo mostrou os dentes, falou, não, eles têm que fazer mesmo, né? Tem que fazer esse corte drástico, né? Como você falou, cada demissão dessa é um pai de família. Se você pegar aí 10, 15 mil pessoas, dá uns 50 mil afetados diretamente, uns 100 mil afetados indiretamente, aí gente demais, né? Gente demais. Então tem que ter um plano aí também para que essas pessoas tenham novas oportunidades. Eu até vi uma feliz reportagem hoje do Rogério, que assumiu lá o Sebrae, né? A presidência do Conselho, falando que o Sebrae pode colaborar com isso. Então tem que realmente dar as mãos mesmo e fazer um plano estratégico para que essas pessoas sejam realocadas ali com o Sistema S, o Senai, uma requalificação, o Banco ali do Povo, sei lá, eu acho, é o Prodivino que é o nome, né? Enfim, para tentar fazer essa realocação, que não é tão tranquilo assim, mas você não pode também chegar de uma hora para outra e falar assim, agora eu vou fazer um puto ajuste. Mas assim, eu vou fazer um ajuste desse tamanho, mas tem que também ter os cuidados, né, necessários com as pessoas. Né? Como a gente preparar o que nós todos queremos, na verdade, que a iniciativa privada tenha condições de absorver esse contingente que está chegando agora. E isso o Estado pode pensar, discutir em conjunto, é isso que o senhor está dizendo, com outras instituições, né, professor? Não, deve fazer isso, né? Mas é fundamental, realmente o Tocantins está num momento feliz, porque, assim, historicamente dizendo, porque ele pode não seguir o caminho dos demais estados, sabe, em relação a uma quebra mais profunda causada pelo déficit da Previdência. Acho que ele não vai passar por isso. Agora, a gente tem que convir o seguinte, falta muito profissionalismo às vezes, né? Falta muito profissionalismo e também é um governo muito suscetível, os governos aqui, não esse governo, mas os governos do Estado, são muito suscetíveis às corporações. Né? As corporações têm uma fala muito, muito presente nesses governos, né? De maneira que os gastos ficam absolutamente descontrolados, né? E às vezes até não assim, sem sentido, sem nexo, né? Às vezes os gastos que se tem aqui com o pessoal, né? Enfim, o servidor tem que ser bem remunerado, obviamente, tem que ser bem remunerado. Mas essa formação dessas corporações daqui são danosas para as próprias corporações ao longo do tempo, né? Porque inviabiliza o Estado, enfim, não cria aí um clima favorável para que a economia desenvolva. O importante é que a economia aumente a sua produtividade, aumente, enfim, o seu tamanho, de maneira que se gere oportunidades. O servidor ser o seu papel de meio e não de fim, né? E hoje nós vemos, na verdade, quando a canalização do imposto, o servidor acaba sendo o fim e não o meio do processo, né? Exatamente, isso misturado, né, com uma grande irresponsabilidade em relação a comissionados, a contratados, e também muita ineficiência, né, Kleber? É muita ineficiência. O cara fala assim para você, olha, falta professor. Aí você vai lá na SEDUC e tem um monte de professor fora de sala de aula. Mas como é que falta professor se tem um monte de professor fora de sala de aula? E é mais grave ainda. Você vai aonde que o IDEB é mais alto, né? Aqui em Tocantins, ou é na escola militar, em seleção e tal, ou naquela escola lá de Miracema. E na escola de Miracema, a maior parte dos professores são contratados, rapaz, contratados. Então, assim, tem que fazer uma reflexão mesmo. O Estado tem que fazer uma reflexão. Os políticos, rapaz, assim, os políticos daqui têm que fazer uma reflexão, viu, Cleber? Porque realmente
às vezes pensam muito pequeno, o cara é muito preocupado lá em nomear o diretor da escola, aquele contrato e tal. Isso faz com que o Estado seja cada vez mais ineficiente. Ele se alimenta disso também, né, na sua base eleitoral, mas isso é algo que o Tocantins precisa, ao meu ver, superar também, sabe? E nesse sentido, essa medida aí que o governo teve que tomar agora, eu sei que não é boa, não é agradável a ninguém, mas ela é absolutamente necessária, sim, necessária, imprescindível que isso seja feito, e que tomara que não tenha que ser feito de novo, né? É verdade, é verdade. Mas eu acho que essa é a primeira medida, viu, Kleber? Eu acho que a maior medida é aumentar a eficiência do setor público, é fazer realmente uma grande conversa, rever esses planos de cargos e salários baseados na eficiência, em indicadores, sabe? Oxigenar essa máquina pública. E na própria capacidade de arrecadação do Estado, tá, né? Porque parece que elas são desvinculadas, né? É aumentar a capacidade de arrecadação. Isso não é só aumentar a eficiência tributária. Né? Os caras falam assim, não, a gente está arrecadando mais ICMS. Mas está arrecadando ICMS como, cara pálida? Né? Cobrando uma alíquota imensa na energia elétrica, em combustíveis e na telefonia. Né? Enfim, ou sufocando, asfixiando os empresários, por exemplo. Né? Então, assim, tem que ver um outro lado, tem que buscar aí um outro tema. Aqui a questão também ela é de reforma tributária aqui, porque os impostos sobre bens essenciais estão altos demais, sabe? Sim. Alto demais. O pessoal aqui, você falou do Marcelo Miranda, né? O governo passado forçou a amizade. Foi. Para cobrir o déficit. Foi aquele pacotaço, né? Pô, a energia aqui é muito alta, né? Combustível muito alto. Já é alto pela baixa densidade demográfica. Aí o cara manda uma alíquota lá no teto para nós ainda, né? Sim. Isso tem que corrigir também, sabe? Isso é importante corrigir. Né? Mas, fundamentalmente, eu acredito que o Estado tem que resgatar a credibilidade. Porque eu vou te dizer uma coisa, rapaz. Aqui vai uns 10 anos ainda para resgatar essa credibilidade, sabe? Tem que torcer para nenhum governador ser mais caçado pela frente, sabe? Porque os empresários perdem a confiabilidade. Eu já converso com uma pessoa que não sabe receber bem, já não fala 2 idiomas, entendeu? O cara já fica meio assim, um emaranhado burocrático sem fim, entendeu? E ainda o cara, quando chega aqui, porque todo mundo aqui é recebido pelo governador quando chega aqui, né? É recebido pelo governador. Aí passa um pouco, já não é mais o mesmo. O governador fala, pô, cara, eu acho que eu vou investir lá em Roraima, lá em Rondônia. Rondônia vai crescer mais do que aqui, por exemplo. Né? Então, acho que esse resgate da credibilidade é fundamental. Tá certo. Professor, olha, muito obrigado por sua participação aqui com a gente, viu? Obrigado a você, tá? Pessoal, é isso. Essa foi uma entrevista com o professor Valdeci Rodrigues, sempre muito esclarecedor, sempre pontual nesses pontos que ele vem trazendo há muito tempo, que eu acompanho o trabalho dele, os números que ele coloca aí, eu fico aqui, pescando ali, que são muito importantes para a gente entender a realidade financeira do Tocantins. Nós precisamos mudar. Esse é o mote fundamental, nós precisamos fazer gestão com profissionalismo. É isso, pessoal, agradeço a todos, muito obrigado, até a próxima.